Obrigada. Boa noite, igreja. Depois de um tempo ausente, quero agradecer o carinho das pessoas que mandaram mensagem. Graças a Deus, Deus tem cuidado de nós. Hoje nós estamos vendo cada música, falando sobre a esperança, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Quero convidar todos que estejam lendo comigo Lucas 23, verso 44 a 46. Vamos juntos comigo ler o que está na projeção. Já era quase meio-dia e houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, então o véu do templo rasgou-se no meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Vamos orar? Seu Deus, diante de nós está a tua palavra que é viva e eficaz, que penetra no nosso coração, que nos faz refletir quem nós somos e quem tu és. Essa palavra de salvação, de consolo, de confrontamento, também de paz, de perdão. Tudo que nós precisamos, Senhor, está contido na tua palavra. Por isso somos gratos a ti por ela, Senhor, como nós acabamos de cantar, que ela nos sustenta, e que realmente isso seja uma verdade para a tua igreja nesta noite. E que teu Espírito Santo, aquele que fala à tua igreja, continue falando aos nossos corações, continue usando as nossas vidas para o teu louvor, e que haja salvação, Senhor, neste lugar. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Estarei pensando hoje com os irmãos o título da mensagem: A esperança cessou. O Evangelho de Lucas, ele descreve o momento final da crucificação de Jesus. Aquele era o momento em que aparentemente a esperança havia cessado. Em uma reunião que nós tivemos com os professores, em um dado momento, nós comentando sobre o livro de Atos, o nosso irmão Ricardo falou a seguinte frase: a esperança cessou. Imediatamente veio alguns personagens bíblicos na minha mente, em um dado momento das suas vidas, que também enfrentaram situações que tudo indicava que a esperança havia acabado. Eu rapidamente fui anotando e falei assim: essa palavra dá um título de uma mensagem. E a partir dali eu vim meditando, pedindo a Deus para que Ele desse esclarecimento, e assim nós cremos que o nosso Deus vai falar, como falou comigo, vai falar à igreja. O meu desejo é que cada história aqui citada, cada pessoa, cada item que for falado aqui, possa nos fazer levar uma reflexão sobre a vida deles em si, não só apenas da vida em si de cada personagem, mas que possamos compreender que elas revelam sobre o agir de Deus. Um Deus que, mesmo permitindo que seus servos atravessassem períodos de aparente derrota, nunca perdeu o controle da história. Um Deus que transforma finais aparentes em novos começos. E nós estaremos meditando. A palavra esperança, o seu significado é: esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É a confiança que algo bom ainda não aconteceu. A esperança não é a ausência de sofrimento, mas a confiança no agir de Deus, mesmo quando ainda não vemos o resultado. Nós poderíamos falar aqui de vários personagens, poderíamos falar de Ruth, de Davi, de Paulo, de tantos outros. Mas eu quero trazer aos irmãos alguns personagens que eu separei. E o primeiro é Abraão. Abraão, a esperança provada. Em Gênesis 12, 1 e 2 vai falar: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, para a casa que te mostrarei, para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação.
abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Em Gênesis 21, 1 a 3 diz: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, e no tempo determinado que Deus tinha falado. E Abraão pôs o nome do filho que nascera, que Sara tinha lhe dado, o nome de Isaque. E Gênesis 22 diz: e disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e ali ofereça em holocausto sobre uma das montanhas que te direi. O texto relata a história de Abraão e o seu chamado por Deus em Gênesis 12. Quando Abraão vai receber a promessa de Deus que da sua descendência surgiria uma grande nação. Mesmo Sara sendo estéril, já idosa, Deus reafirma a sua promessa e cumpre a sua promessa com o nascimento de Isaque, o filho da promessa, conforme registrado em Gênesis 21. Posteriormente, no capítulo 22, Deus vai provar a fé de Abraão ao pedir a ele a oferta. E essa oferta era Isaque. Vai até o monte e ali pede o filho da promessa. Mesmo sem saber do desfecho, porque nós hoje temos a história escrita, Abraão precisou confiar plenamente em Deus. No momento decisivo, onde que ele ia entregar seu filho Isaque, Deus providencia o cordeiro para o sacrifício, poupando assim a vida de Isaque. Deus chamou Abraão, lhe fez uma promessa humanamente impossível e cumpriu. Isaque nasceu, apesar de Sara ser estéril. Mas depois Deus pede aquele filho que tanto Abraão e Sara amavam. Mas não era sobre perder Isaque, mas era o que estava no coração de Abraão. O que Deus pode estar pedindo para nós colocarmos no altar? Talvez um sonho pessoal que nós estamos colocando acima da vontade de Deus. Talvez um relacionamento, uma posição social, uma carreira, um orgulho, uma mágoa. Eu não sei, mas nós sabemos aquilo que às vezes nós damos prioridade. E Deus está perguntando: o que você tem colocado de prioridade na sua vida? Porque o altar representa rendição. É um lugar onde entregamos aquilo que amamos e confiamos que Deus sabe o que é melhor. E às vezes é muito difícil nós confiarmos cegamente naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos medos, anseios, mas o altar é um lugar de entrega. A história de Abraão nos mostra que a fé não apenas é acreditar na promessa, mas confiar em Deus mesmo quando nós não entendemos o processo. A história destaca a fé, a obediência e a confiança de Abraão, mostrando que ele precisou crer, mesmo sem entender, sendo exemplo de fé provada e esperança em Deus. Então nós temos o exemplo de Abraão. O segundo personagem que eu quero trazer aos irmãos nesta noite é José. José, a esperança esquecida, mas não cancelada. Em Gênesis 40, 23, vai falar, nós já conhecemos a história de José, que ele foi vendido pelos irmãos, e nesse momento ele está aqui, nessa passagem ele está na prisão. E ele revela o sonho do copeiro. E ali, no 23 vai falar: o copeiro mor, porém não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Já em Gênesis 41, 14, então Faraó chamou a José e fizeram sair logo do cárcere. Barbeou-se, mudou as suas roupas e se apresentou a Faraó. E em Gênesis 41, 39, depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido sábio como tu. A história de José, irmãos, narrada no livro de Gênesis, é uma das maiores lições sobre espera, propósito e soberania de Deus.
Quando lemos, vemos que o copeiro Mó se esqueceu de José. Humanamente falando, isso parece um abandono. José havia o ajudado, interpretando o sonho corretamente. E mesmo assim foi esquecido por 2 anos. 2 anos de silêncio, 2 anos de aparente injustiça, 2 anos que poderiam ter gerado vários questionamentos. Quando nós estamos esperando a resposta de Deus por algum tempo, quantos questionamentos vêm à nossa mente? E não era diferente de José. Ele poderia ter ficado frustrado e até desanimado, com o coração triste e abatido. Mas no tempo certo, José sonha. No tempo certo, Faraó sonha. Ninguém consegue interpretar. E é exatamente naquele momento, nem antes nem depois, no tempo exato, o copeiro se lembra de José. Isso nos leva a uma pergunta: quem esqueceu José? O copeiro? Ou Deus estava organizando os acontecimentos? Às vezes nós achamos que estamos sendo esquecidos por alguma coisa, mas nós temos que lembrar que a nossa vida está direcionada por Deus. Aqui nós vamos ver o desfecho da história, o plano que Deus tinha para José. Se o copeiro tivesse lembrado antes, talvez José tinha sido libertado, mas não tinha sido exaltado. Ele poderia ter saído da prisão, mas poderia não ter ido direto para o palácio. O esquecimento humano foi um instrumento que Deus usou para cumprir o seu propósito. Foi o agir divino no tempo certo. Deus tinha um propósito para o povo de Israel, e José seria usado para o plano de Deus fosse cumprido. Deus tem um propósito para a nossa vida, e nós precisamos passar por todo esse processo para que o plano de Deus seja cumprido em nossas vidas. Há momentos, irmãos, que nós também nos sentimos esquecidos, quando as contas apertam, quando aparece uma enfermidade, quando uma promessa que foi feita parece distante de acontecer, quando o tempo passa e nada muda, quando a promoção não chega, quando a gente quer algo que a gente não consegue alcançar. Esperar um dia é difícil, esperar 2 anos parece uma eternidade. Mas desde o dia que José foi vendido pelos seus irmãos, se passaram 17 anos até ele ir à presença de Faraó. O silêncio de Deus, irmão, não significa ausência de Deus em nossas vidas. A demora de Deus nunca significa descuido. Deus sempre cumpre o seu propósito. José confiava no Deus de seu pai Jacó. Ele não entendia o processo, mas permaneceu fiel. E foi essa fidelidade que sustentou até o cumprimento da promessa. Às vezes a esperança pode parecer esquecida por nós, mas nunca é esquecida por Deus. Ele continua no trono, Ele continua trabalhando. O que você tem orado que você ainda não recebeu resposta? Eu tenho algumas orações que eu ainda não recebi resposta. Deus fala: espere no Senhor, espere em mim, pois no tempo certo, tudo que parecia atraso, mostrará o seu verdadeiro propósito, que é nos preparar. Deus está nos preparando e nós temos que estar aguardando o que Ele tem para cada um de nós. Descanse. O Deus que governa o tempo também governa o seu propósito. A história de José, registrada no livro de Gênesis, nos ensina a confiar no tempo perfeito de Deus. O terceiro personagem que eu quero trazer sobre a esperança é Sansão. Sansão, a esperança restaurada. Em Juízes 16, 19 e 20, é a passagem onde que Sansão, por ser enganado por Dalila, ele estava dormindo no colo de Dalila e toda vez chamava os filisteus para poder descobrir o segredo. Então a gente está nesse contexto dessa passagem que diz:
Então ela fez dormir sobre seus joelhos, chamou a um homem, raspou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo, retirou dele a sua força e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda mais desta vez e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. E aí vem no final dessa história que Sansão é preso, e aí vem no capítulo 16, 28 a 30, a seguinte passagem. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim, fortaleça-me agora só desta vez, ó Deus, para que de uma vez mais eu vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que sustentava a casa. Arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os principais, sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos que matou na sua morte do que ele matara na sua vida. Sansão foi um juiz de Israel. No livro de Juízes vai falar os juízes que estiveram na liderança. E por 40 anos, o povo naquele contexto estava sendo hostilizado, estava sendo oprimido pelos filisteus. E Sansão, ele foi juiz por 20 anos ali. Então, Sansão, ele foi juiz de Israel, descrito, pode achar no capítulo 13 a 16 de Juízes. Ele nasceu numa família israelita, recebeu a promessa de Deus de ser nazireu desde o seu nascimento. O que é ser nazireu? Ele não poderia cortar o cabelo, não poderia beber vinho, nenhuma bebida fermentada, ele não poderia tocar em coisas imundas e nem em cadáveres, porque ele era consagrado de uma forma sobrenatural a Deus. Porém, Sansão também tinha sua vulnerabilidade, especialmente seu amor pelas mulheres. Ele se envolve com 3 mulheres, e a última foi Dalila, que acabariam levando a sua queda. Sansão se envolveu com essas mulheres, se apaixonou por Dalila, que o traiu ao revelar o seu segredo. Que o seu segredo, que a sua força estava no seu cabelo. Com isso, os filisteus capturaram Sansão, cegaram e prenderam. Mas no fim da sua vida, Sansão voltou para Deus em oração, pedindo força mais uma vez. Derrubou as colunas do templo, matando milhares deles. Assim cumpriu a sua missão de vingança contra os opressores de Israel. Sua história é lembrada com uma mistura de coragem, força física e também uma vulnerabilidade humana e redenção. Sansão perdeu a sua força, ele perdeu sua visão, ele perdeu a sua liberdade, mas não perdeu a esperança. Mesmo após a queda, clamou a Deus, que o ouviu e restaurou o seu propósito. O texto nos ensina que os erros não anulam completamente o propósito da vida de Sansão e nem o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Não é porque nós cometemos erros que está sendo anulado aquilo que Deus quer para cada um de nós. Quem caiu ainda pode clamar a Deus. Deus pode fortalecer a sua vida, porque ao clamar a Deus, Ele pode renovar a sua vida espiritual, porque o erro jamais vai ser o fim da nossa história diante de Deus. Mas para isso nós precisamos pedir a Deus perdão e recomeçar. E o nosso Deus está pronto para restaurar a nossa vida. E hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Confesse ao Senhor de todo o seu coração os erros que você tem cometido, que tem afastado você do caminho do Senhor. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. O 4º personagem, o mais principal de toda a história bíblica, é Jesus, onde nós iniciamos a nossa leitura. A esperança, Jesus, a esperança que venceu a morte. No início, lemos a passagem onde Jesus foi crucificado.
A cruz parecia o fim da história de um homem que veio ao mundo anunciando o ensinamento do reino. Um homem que falava que ele e o Pai, ele e Deus era um. Mas como Deus pode morrer? Aos olhos naturais, sim. Para os discípulos, parecia o fim. Eles observavam de longe. Parecia que tudo aquilo que eles haviam acreditado tinha chegado ao fim, tinha sido interrompido. A esperança para aqueles discípulos havia cessado. No entanto, aquilo que parecia o encerramento de uma era, na verdade, era o cumprimento de um propósito maior. Era necessário o nosso Jesus Cristo morrer para que nós tivéssemos a vitória. Nós lemos uma passagem sobre isso, sobre a ressurreição. Para os discípulos, o terror não era apenas a perda do seu mestre, mas o fim de todas as suas expectativas. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, que traria libertação, justiça imediata. E a crucificação parecia contradizer tudo aquilo que eles tinham vivenciado com Jesus. O mundo deles desabou. O homem que falava de amor, perdão e reino de Deus agora estava morto. A esperança parecia ter morrido junto com ele. E nesse contexto é que os discípulos perdem a esperança. As mulheres vão lá no sepulcro ungir o corpo de Jesus. E quando chegam lá, não encontram o corpo do Mestre. A morte de Jesus não é o fim, mas o momento em que a fé e a esperança dos discípulos são testados até o último limite, preparando para compreender que o reino de Deus não segue lógica humana, nem preceitos humanos, mas o amor e a vida triunfaram sobre a morte. Concluindo, irmãos, Abraão nos ensina que a esperança não é um sentimento, é uma decisão. Deus pode pedir algo a você que você ama, mas Ele nunca pede nada para nos destruir. Ele pede para nos fortalecer a nossa fé. Que possamos confiar mesmo quando não entendemos o processo. A promessa pode ser provada, mas ela não é anulada. José nos ensina que a esperança nunca será cancelada. Ele foi esquecido na prisão por 2 anos de silêncio, mas o esquecimento dos homens não cancela o plano de Deus. O silêncio de Deus não significa a sua ausência. O esquecimento fazia parte do plano divino. O que parecia atraso era preparação para o que Deus tinha na vida de José. Quem espera em Deus não perde o seu tempo, e sim confia que Deus está trabalhando para cumprir o seu propósito na nossa vida, na vida de cada um. Sansão nos ensina que a esperança pode ser restaurada. Ele perdeu a sua força, perdeu os seus olhos, perdeu sua liberdade, mas não perdeu totalmente a esperança. No final ele clamou ao Senhor, Deus o ouviu. Mesmo depois da queda, ainda havia propósito. Os nossos erros não anulam completamente o propósito de Deus em nossas vidas. Se caímos, ainda podemos clamar. Deus fortalece quem se arrepende. E o nosso Jesus, o nosso Salvador Jesus, nos ensina que a esperança vence a morte. A cruz não foi o fim, e sim o início de uma nova vida. Na sexta-feira havia trevas, no sábado o silêncio, mas no domingo veio a alegria. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E não há nada nesse mundo ou fora dele maior que esse ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Jesus ressuscitou, igreja. Jesus ressuscitou, então há esperança em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é a nossa esperança. Levantai, ó igreja, o nosso Redentor vive, aleluia. Enquanto a nossa esperança estiver em Cristo Jesus, podemos passar até pela cruz, mas haverá vitória apesar das circunstâncias, pois o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou.
E hoje a igreja tem a esperança da sua volta. Da mesma forma que é anunciado que Jesus viria como Senhor e Salvador, Ele voltará. E essa esperança não pode sair do coração da igreja. O nosso Senhor vive e Ele voltará para buscar a sua igreja. Que a sua igreja possa estar preparada para receber, para viver aquele grande dia onde o nosso Senhor Jesus Cristo virá nos buscar. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos cantar com toda a nossa força que Jesus Cristo é a nossa esperança.